Hoje, quarta-feira, dia 28 de janeiro. Gente, hoje vou contar pra vocês, tá? Tá chato, tá um marasmo. Aliás, toda quarta-feira no BBB é praticamente um marasmo. Não tem muita coisa acontecendo por lá. Tá chato, às vezes fica chato mesmo. É normal, inclusive, porque nesses últimos momentos não tem o que fazer. Depois do paredão é sempre assim. A quarta-feira eles raramente pensam em jogo. Na quarta-feira eles raramente querem falar de jogo, inclusive. E aí fica só a preparação para a festa. O interessante mesmo vai ser a festa hoje à noite. Por outro lado, não deixa de ser interessante o que acontece no desenvolvimento da casa, né? Porque tem muita coisa importante e interessante ali. O povo lá dentro, não, aqui eu vou ter que dizer, né? O povo lá dentro não quer dar o braço a torcer sobre a Ana Paula. Eles não querem admitir que o fato do Matheus ser eliminado também tem a ver com a Ana Paula. Ok, o Matheus foi eliminado pelas palavras difíceis e complicadas que ele falou. Foi o que a gente falou disso em outros vídeos aqui do canal. O problema deles lá dentro é eles não querem admitir que essas palavras foram endereçadas justamente para a Ana Paula. E nem se trata de uma questão de gostar ou não gostar da Ana Paula, mas foram palavras que foram direcionadas a ela. Palavras que foram direcionadas a Milena. E que isso tem a ver sim com a Ana Paula. As duas primeiras eliminações do BBB 26 tiveram a ver diretamente com a Ana Paula. A Aline, inclusive, foi muito explícito. A Aline chegou e botou toda a história lá da roupa de 10 anos atrás. Isso tem a ver com a Ana Paula, diretamente. E eu vi muita gente em rede social, não, aqui eu vou ter que dizer porque eu vi muita gente em rede social, especialmente pessoal lá do Link Podcast, dizendo que o favoritismo da Ana Paula tá estragando o jogo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá? Eu não acho que esteja estragando o jogo. Porque se fosse assim, eu também poderia dizer que o favoritismo do Dudu, logo nos primeiros dias da Fazenda 17, estragou a Fazenda 17 como um todo. E vocês viram que não foi assim. O favoritismo da Ana Paula, gente, tem a ver com uma série de coisas, mas não necessariamente com o que acontece dentro da casa. A Ana Paula já era favorita no BBB 16, ela tem uma legião de fãs que são fortes até hoje, esses fãs não largaram a mão dela e eles estão mostrando a força agora. A Ana Paula, ela já participou do BBB em 2016 na era pré-rede social, porém a rede social já existia lá. Instagram já existia, X Twitter já existia naquela época. Começava a ter alguma força justamente porque começamos a ver esse movimento de rede social coordenado, ADM e um monte de figuras que hoje são absolutamente comuns começaram a surgir justamente naquela época. Então a gente sabe que sim, a Ana Paula ela tem isso muito forte até hoje. Isso não deixou de ser importante para o jogo dela. Agora, achar que o programa tá ruim por causa da Ana Paula, gente, desculpa, porque o problema não é a Ana Paula. O problema é o elenco dos pipocas que é muito fraco e morre de medo de enfrentar os veteranos ou os camarotes. Eles não querem enfrentar, a gente percebe que eles não querem enfrentar. A gente percebe que eles morrem de medo do que o público vai pensar disso. E aí, a culpa é da Ana Paula, porque eles têm medo de enfrentar, ou a culpa é deles, que não querem enfrentar? A gente tem essa dualidade aí.
Então, por isso que eu não gosto de colocar o negócio da Ana Paula única e exclusivamente como a responsável pelo marasmo que o BBB fica. Não é só a Ana Paula, gente. Tem muito mais aí do que a Ana Paula. E envolve aí o elenco todo de pipocas. Um elenco que é fraco em si e que não quer entregar porque morre de medo dos outros. Pensem nisso, tá? Porque o negócio não é só a Ana Paula. Mas já que a gente está falando da Ana Paula, não tem como, né? A gente vai ter que entrar nisso aqui para comentar como é que foi que aconteceu. Porque a madrugada já começou com aquele alívio do Brígido e do Leandro, que voltaram do paredão, mas ao mesmo tempo do grupo deles. Uma das coisas, inclusive que o Capetinha falou ali, é que ele não tem esse negócio de amizade, que ele fala a verdade para qualquer pessoa. Mas passa a mão, mas passa pano na cabeça dos outros, né, Capetinha? Desculpa, gente. Mas passa pano na cabeça dos outros, né? Porque o que o Capetinha mais fez foi passar pano nas atitudes, do Matheus. Do mesmo jeito que ele passou pano nas atitudes do Pedro, a quem eles chamavam de Pedrinho. O Capetinha passou muito pano. Passou muito pano mesmo. Aí teve uma hora, disse ali, que o Juliano tava falando que ele tava com, assim, por um fio, com medo da eliminação do Matheus. Inclusive, ele falou ali que se o Matheus não saísse, ele ia ficar na brisa. Que se o Matheus não saísse, ele ia continuar na brisa. Gente, eu nem tudo eu consegui pegar as imagens nesse começo, tá? Porque foi muita coisa que eu tive que fazer da madrugada até aqui. É porque eu tenho que escrever as matérias pro site. Mesmo que eu peça ali para a inteligência artificial elaborar os textos para mim, eu tenho que corrigi-los, verificar informações equivocadas e tal. Então eu tenho que fazer esse trabalho também. E é cansativo eu dar conta de um canal e de um site. Mesmo que o site não esteja dando muitos retornos financeiros, mas o site tem uma função ali de criar um espaço que futuramente talvez sirva para mostrar para as pessoas, para outros profissionais, o trabalho que eu faço, que eu desenvolvo. Por isso que eu me dedico ao site. Mas eu tenho que tirar pelo menos algum tempo para isso. Normalmente é de madrugada mesmo. Então, às vezes, eu não tenho tempo de pegar todas as imagens como eu gostaria de pegar. Por isso que às vezes eu deixo assim algumas imagens estáticas, porque eu não consegui pegar o que eu estava querendo pegar. Tá? E aí o Marcelo depois admitiu que ele estava com medo do resultado. Enquanto a Milena diz ali que muitas coisas que aconteceram no passado, muitas ofensas foram pesadas. Disse a Milena. O Matheus foi homofóbico e depois falou que Ana Paula era a patroa dela. Vocês veem que até a Milena percebe que o que o menino fez, que o que o Matheus fez, tinha sim alguma coisa a ver com essa situação. Aí, em outro momento, a Milena já foi conversar com a Ana Paula. E aí a Milena continuou ali falando, dessa vez do Brígido. Ela disse ali que o Brígido está ali acusando ela de colar na Chayane por interesse em informações externas. E aí a Milena disse assim que na visão dela o Brígido só ficou porque não é necessariamente um apoio majoritário a ele, mas porque a concorrência no paredão estava voltada apenas para uma pessoa, o Matheus. Tanto é que ela fala assim: meu amor, é porque tinham duas merdas e não podiam sair os dois. Ela falando isso ali pra Ana Paula, eu pensando assim, nossa, a Milena lá dentro teve uma leitura exatamente do que a gente queria aqui fora.
E se a gente pudesse, a gente teria tirado os dois mesmo, o Brígido e o Mateus. Mas como só pode um, teve que escolher o Mateus. Aí a Ana Paula disse que ela ficou bastante revoltada com a amnésia da casa, que todo mundo estava agindo depois da eliminação do Mateus, como se nada tivesse acontecido, como se o Mateus não tivesse feito o que ele fez ou falado o que ele falou. Aí a Milena disse ali que o Brígido estava recebendo atenção demais da casa. E a Ana Paula disse ali que provavelmente o Brígido ia ganhar 47 corações. Mas pegou ranço a Ana Paula, né? Ela pegou um ranço do Brígido, agora só falta a Ana Paula ali arrumar uma forma de fazer ele dar uma escorregada, porque ele tá também tentando fazer uma forma dela dar uma escorregada. Enquanto isso, a Samira foi tentar conversar de novo com a Gabriela. Ai, tentar ali por causa do voto. Aí a Gabriela disse ali que não perdoava a Samira porque ela tinha se sentido traída. Ai, gente, é muita perda de tempo. Muita perda de tempo. A Gabriela achou que o voto que a Samira deu nela foi por causa do Mateus. Só que a Samira negou. Ela disse ali que ela votou na Gabriela por causa da fofoca. Da fofoca que ela recebeu sobre a Gabriela estar fingindo ou estar atuando e criando situações, que é o que tá rolando pela casa. Aí a Samira disse que soube que a Gabriela levou informações do quarto e que tinha sido deselegante com o Juliano. Disse aí a Samira, eu perguntei pro PA, inclusive ele falou que o Juliano até gritou com ele. Aí a Gabriela tentou se explicar, dizendo que o Juliano gritou com ela também na cozinha e que ela ficou magoada com o Juliano por causa disso e que votou nele mesmo após um pedido de desculpas. Aí eu acho interessante, né? Porque a Samira não tem nenhum motivo e nada para pedir desculpa para os outros porque votou naquela pessoa. Mas engraçado que a própria Gabriela joga isso na cara dela. Que mesmo ela se desculpando com o Juliano, ela não deixou de ter motivo para votar nele. Então é interessante, né? É interessante ver como tem gente lá que adora levar para esse caminho. Ai, é por isso que eu falo. Vocês acham que o problema do BBB é o favoritismo da Ana Paula ou é o elenco de pipocas que fica toda hora querendo se desculpar por ações que são absolutamente normais e esperadas dentro de um reality? Assim, o que vocês acham? Digam pra mim aí nos comentários. O que vocês acham? A culpa é da Ana Paula apenas? Ou é dessa galera que não quer entregar nada? Não é? Vamos pensar assim? Que é dessa galera que não quer entregar nada? Porque eles realmente não querem saber e não querem entregar nada. Nada. E aí a gente teve uma outra rodinha lá, aonde a Sol estava preocupada. Ela disse ali que as palavras do Tadeu foram um aviso sobre o futuro dela no jogo. Disse a Sol, o Tadeu falou umas coisas que vão pesar muito quando eu for pro paredão. Porque ela tá preocupada de ser vista como uma barraqueira. E aí ela passou o tempo todo pensando nisso, tá? Ela passou o tempo todo pensando que o público realmente a possa enxergar como uma barraqueira. Aí a Jordana tentou acalmar, dizendo que ela não passa nem perto do que o Mateus falou. Aí a Maxiane e o Breno também disseram que ela tinha que focar nos embates dela e ressignificar o trauma dela. Que ela não tinha que ficar toda hora revivendo o trauma, mas tinha que ressignificar esse trauma. E aí o Brígido falou uma obviedade. Afinal, todo coach tem essa coisa de obviedade. Aí o Brígido disse assim, vá pro embate, mas saiba o que falar. Ai, gente, cara chato. Chato. Então, né, vamos só colocar aqui assim, chato, muito chato. Esse cara é muito chato.
falou uma coisa muito óbvia. Aí depois a gente teve esse momento aí que a Marciele foi conversar com a Samira. Aí a Samira vestiu a carapuça do discurso do Tadeu. E aí a Marciele ali foi apagar o fogo. Aí ela disse que o discurso foi sobre o embate em si, mas não o ataque pessoal à Samira. Dizendo que até falaram do cachorro dela, que era algo esperado. Aí a Marciele disse assim que a Samira não tinha que puxar tudo pra ela, porque não era algo sobre a Samira, mas foi algo que o Matheus fez ali, foi algo que o Matheus usou e que o Matheus estava pagando pelo que ele falou. É chato também porque a Samira, eu botava mal fé na Samira. Sério mesmo, eu botava mal fé na Samira, porque eu achava que a Samira fosse ser tipo uma Bia do Brás. Porque foi o que ela deixou claro pra gente na Casa de Vidro, que ela queria ser uma influenciadora, que ela queria ganhar, sair do programa, estar cheia de publis, ganhar dinheiro fazendo publis e tal. Eu realmente achei que ela fosse ser desse jeito. Eu realmente acreditei que a Samira fosse entregar algo desse jeito. Mas eu tô achando a Samira tão planta. Eu perdi um pouquinho a coisa com a Samira, porque eu tô achando ela muito fraca. Sério, ela tá muito fraca. Pensa numa pessoa fraca. Essa Samira, ela é uma planta, ela não entrega nada. Absolutamente nada. Em outro canto da casa, a Chayane foi conversar ali com o Leandro. E aí eles estavam falando sobre o que eliminou o Matheus. Aí a Chayane disse que ela achou erradíssimo o que ele tinha feito. E aí ela também disse que é erradíssimo o que a casa está pensando. Disse Chayane, eu acho que está erradíssimo. Você ter ficado não significa que você está certo. Eu vou ter que concordar com a Chayane. O fato do Brígido ter ficado, o fato do Leandro ter ficado, não significa necessariamente que eles estejam certos ou o Matheus esteja errado, mas significa que o Matheus tinha mais rejeição para sair. Mas eu acho que eles nunca vão chegar a essa conclusão, né? Eu acho que vai demorar eles chegarem a essa conclusão. E aí o Leandro disse ali que ele não vai induzir a Chayane ao erro ou acerto e que a Chayane tem as leituras que ela quiser ter do jogo. Aí ele disse ali que o paredão foi algo bem difícil, que tinha 3 pessoas com posicionamentos fortes. E aí ele até falou, eu acho que o Brígido é uma cobra, mas o Matheus, por mais errado que ele seja, ele foi ele. E eu tô colocando pra fora tudo o que eu sou, disse aí o Leandro. E aí eles começaram a falar sobre o discurso ali do Tadeu. A Chayane jura que tudo que o Tadeu falou foi algo apenas para o Matheus. Já o Leandro falou ali que o foco do discurso foi algo coletivo, porque ali não era um discurso voltado para quem era planta. Gente, deixa eu colocar isso aqui sobre uma outra perspectiva. Vamos lá. Os discursos do Tadeu, eles não são tão específicos quanto deveriam ser. Primeiro porque são 3 pessoas ali. Segundo, o Tadeu ele precisa confundir de propósito. O Tadeu precisa confundir o pessoal da casa de propósito, mas nós como público aqui de fora, nós sabemos o que está certo e o que está errado, e nós sabemos quando o Tadeu está falando especificamente sobre uma pessoa. Quando o Tadeu vai no discurso dele e coloca assim que palavras ditas, tem palavras que você não pode voltar atrás, quem ele está falando? Quem foi que passou a semana inteira usando palavras extremamente complicadas para se referir especificamente a Milena e a Ana Paula? Quem foi que usou a semana toda essas palavras? Eu acho que dá para ficar claro que foi o Matheus. Não dá pra gente entender que foi o Matheus? Por isso mesmo que às vezes eles erram nessas análises. Porque o negócio aí realmente foi o Matheus.
O negócio teve a ver diretamente com o Mateus e não necessariamente com os outros dois que estavam no paredão. Porque o Brígido, por mais chato que ele seja, ele não usou palavras complicadas. O Leandro, por mais chato que ele seja, planta, seja lá a forma como vocês estejam enxergando o rapaz, ele também não está sendo planta, ele também não está usando isso. Então o grande problema aí, eu acho que vocês já entenderam e vocês já captaram. O grande problema aí envolve outras coisas, que não necessariamente as palavras que eles disseram. Mas eles precisam também dar ali essa leitura. O Mateus teve as falas mais complicadas ao longo da semana passada e todo mundo ficava falando sobre essas palavras, especialmente quando elas eram direcionadas para Ana Paula e quando elas eram direcionadas para Milena. Foi por causa dessas mesmas palavras que a Ana Paula brigou com praticamente a casa toda. Eu acho que é meio difícil eles fazerem essa leitura, mas com o tempo eles vão entender ali. Aí depois a Chayane listou ali quem são os aliados dela, ou pelo menos as pessoas que ela sente que são aliadas dela. Ela disse ali que é o Babu, o Capetinha, a Gabi e a Solange. Ela disse que esses nomes são os nomes que cativaram o coração dela. E aí ela confessou também pro Leandro que ela não quis saber da informação. Inclusive ela fala assim, eu não peguei informação não, eu peguei os 20 mil reais, mas eu não quero falar que eu peguei os 20 mil reais. Só que no final das contas, todo mundo da casa já percebeu que ela não tem nenhuma informação secreta. Então ela pegou os 20 mil reais. Aí o Leandro disse ali, eu já imaginava, mas fica calada e não fala nada. Só que aí, ao mesmo tempo, ela não consegue segurar muito as coisas, né? Ela não consegue segurar muito as coisas. Aí, voltando um pouquinho para Ana Paula e para Milena, aí a Ana Paula já estava levantando a dúvida sobre a Chayane. Se a Chayane realmente estava focado na Divina Trindade, que é como eles estão apelidando o Cowboy, a Sara e o Jonas. Ou se isso era só papo. Aí a Milena disse, nessa conversa, que a Chayane não ia ser tão burra a esse ponto de querer se aliar com eles, justamente porque colocaram o Leandro no paredão. Aí a Ana Paula disse ali que ela ficou indignada quando ela viu que a casa toda estava abraçando o Mateus e disse que eles eram muito hipócritas. E aí ela disse ali que ela só fez questão de abraçar uma única pessoa e que esta única pessoa era o Leandro. Disse aí a Ana Paula, o povo é muito doida, muito hipócrita, tava todo mundo apoiando. Será que o povo resolveu não entender o discurso do Tadeu? Disse aí Ana Paula. Aí a Milena disse que tinha muita hipocrisia mesmo ali, naquele momento, que realmente acontecia muita hipocrisia na hora da despedida do Mateus. A gente já viu, né? Toda essa hipocrisia a gente já viu aonde vai dar. E aí teve um outro momento também que a gente viu ali, o Capetinha defendendo o Mateus, culpando a Ana Paula. Aí eles começaram a dizer de novo, o Capetinha jurou que a Ana Paula induziu o Mateus ao erro desde o começo com a história da patroa. Disse o Capetinha, a Ana Paula induziu ele ao erro, falando que ela pagava bem. Aí eles começaram a falar disso. Aí o Brígido disse ali que o Mateus achava que estava criando um enredo dentro da casa, mas que isso foi um tiro no pé. Aí o Capetinha chegou a questionar a própria sanidade da casa, achando que talvez todo mundo estivesse errado e que o Mateus estivesse certo. Gente, o discurso do Tadeu foi claro. O Tadeu pegou uma frase que o próprio Capetinha falou. Inclusive, o Tadeu disse que aquilo era um momento de sabedoria do Capetinha.
Tadeu fez questão de pegar o momento que o Capetinha falou pro Mateus. Se todo mundo tá entendendo errado ou tá interpretando mal o que você tá fazendo, será que o erro tá nos outros ou o erro tá em você? Cara, eu fico pensando assim, o Tadeu fez questão de deixar isso claro. O Tadeu fez questão de deixar isso claro. Mas eles ainda estão indo para esse lugar, gente. Aí depois vocês querem dizer que a culpa do programa tá flopado em vários e vários momentos é da Ana Paula? Bom, o Tadeu fez questão de deixar claro, de desenhar ali. E ele fez questão de usar as palavras que o próprio Capetinha tinha falado pro Mateus. Mas, de novo, eles começaram a questionar sobre a sanidade da casa. Hasta que talvez todo mundo tivesse errado e o Mateus tivesse certo. E aí ele contradiz aquilo mesmo que ele falou que Ana Paula induziu o Mateus ao erro. Se o Tadeu fez questão de deixar claro que palavras complicadas, que palavras que uma vez podem ser ditas, podem ser... você pode voltar atrás, mas tem palavras que não tem como voltar atrás. Eu acho que eles deveriam ter entendido que o negócio lá da palavra patroa, que foi o que pegou mais, não pegou bem com o público aqui fora. E aí eu pergunto de novo para vocês. Por que este programa está flopando? A culpa é mesmo da Ana Paula? Responde aí. A culpa é mesmo do favoritismo da Ana Paula ou das pessoas lá dentro que não estão fazendo a leitura que é para fazer? O Tadeu fez um discurso claro, usou trechos ali da própria conversa do Capetinha com o Mateus. E ainda assim eles entenderam errado, gente. Ah, pelo amor de Deus. E aí o Capetinha ali tentou se esquivar. Ele disse ali que a Ana Paula também cometeu um erro gravíssimo quando chamou o Mateus de lixo. Aí ele fala assim, ninguém comprou uma briga, sendo que chamar alguém de lixo é gravíssimo. Ela não tem esse direito. Gente, ele chamou ela de patroa no sentido pejorativo. Ela só devolveu também no mesmo coisa. Patroa no sentido pejorativo é bem pesado. E Ana Paula só devolveu isso aí. E aí o Babu, inclusive, disse que ele não apoia uma coisa dessa, se referindo aí ao que o Capetinha estava querendo fazer. Aí depois o Capetinha começou a reclamar que ninguém compra as brigas dele, que ninguém está comprando as brigas dele. Porra, Capetinha, você quer mesmo que as pessoas comprem a sua briga se você está fazendo tudo errado? Nem as brigas do Mateus compraram, imagina se vão comprar as suas. Aí a gente teve ali, tá? A Milena conversando, se estranhando com o Marcelo, tá? Porque o Marcelo, o que foi que aconteceu? O Marcelo foi lá no quarto. O Marcelo foi lá no quarto pedir ajuda pra Milena para fazer uma cama improvisada de travesseiros, porque a Milena sabe fazer. E aí ele foi pedir essa ajuda, a Milena achou estranho ele ter feito isso. Ela disse ali que ela falou isso pra Ana Paula, que ela achou muito estranho o Marcelo voltar a falar com ela, do nada, depois de um dia inteiro mudo, ignorando ela. E ali, ela disse ali, Ana Paula pra Milena, que a Milena tinha ali que se controlar e que ela não podia contar as coisas que eles estavam fazendo ali no quarto. Aí teve um outro momento ali que a Chayane, que o Babu se declarou pra Chayane. O Babu disse assim que ele gosta muito dela, que acha, tanto que ele fala assim, olha, Chay, eu te amo, eu gosto muito de você, mas olha, a sua amiga tá testando a minha paciência, ela tá me enchendo o saco. Inclusive, tá? O Babu disse que ele pretende vetar a síndica. Ele apelidou a Gabriela de síndica da festa dele hoje à noite. Ele deixou claro que ele vai vetar a Gabriela. Eu falei pra vocês na live que eu achava que ele vetaria o Jonas ou que ele vetaria o Brígido, que são os dois alvos dele, os dois alvos principais. Mas ele disse que ele não quer a Gabriela na festa dele. Por isso, Gabriela será a vetada. Aí,
Uma outra coisa ali também que eles começaram a falar foi do Jonas. O Babu e a Ana Paula detonaram as piadas que o Jonas faz. Começaram a dizer ali que o Jonas é um tio do pavê, que o Jonas tá chato demais com essas piadinhas. E aí teve uma hora lá que a Ana Paula disse ali que o Jonas é um tiozão do pavê insuportável e descolado da realidade. Eles lembraram a piada da camisinha, quando o Jonas entrou no quarto e disse que o quarto estava com cheiro de camisinha. Isso porque o Breno e o Matheus tinham se beijado naquela festa. Ou seja, o Jonas tinha insinuado que o Matheus que o Marcelo e o Jonas tinham transado. Aí, né, gente, pega muito mal, inclusive. E aí teve uma hora lá que o Juliano também disse que ele estava em choque com as atitudes do Jonas durante a crise de ansiedade da Milena. Ele disse ali que o Jonas ficou olhando atrás da porta, do lado do botão e não fez absolutamente nada. E aí ele falou assim que a premissa do jogo é não ter medo do que acontece lá dentro e que o Jonas não teve coragem de apertar o botão na sexta-feira. E uma outra coisa que ele fala é justamente da Milena, que o Jonas foi atazanar a Milena quando a Milena estava tendo uma crise de ansiedade. O que também é verdade, tá? Porque isso realmente aconteceu e é uma das coisas que levou inclusive o Jonas a brigar com a Ana Paula, que a Ana Paula chamou ele de quinta série. Aí uma outra coisa ali, né? E o Juliano lembrou, o Jonas é frouxo. Porque o Jonas não teve a coragem de apertar o botão na dinâmica das caixas. Muito menos o Brígido, né? Muito menos o Brígido. E aí, o Babu falou ali o porquê que o Brígido tem ódio da Ana Paula. E aí, ele falou assim, foi o grito de Arru que ela e o grupo ao redor dela deram para provocar o Brígido. E aí, o Babu disse assim, o Brígido tá querendo eliminar quem grita mais do que ele. A Ana Paula descobriu ali que ela ficou, que o Jonas e a Sara enquadraram a Chayane. Ela disse ali que ela ficou intimidada. A Ana Paula disse ali que ela estava indignada com a atitude da Sara e do Jonas. Aí a Chayane disse que ela amarelou sim no Sincerão, porque ela ficou com medo da Sara, que estava caçando um motivo para apontá-la de qualquer maneira. Aí a Sara falou, a Chayane falou, eu deveria ter levantado, mas eu fiquei assustada e por isso eu não levantei. Aí do outro lado, tá? Do outro lado, tava lá o Capetinha, sentado ali com a Sara. E aí, nesse momento, ele tava falando ali sobre leituras de jogo, pra mim, altamente equivocadas. Aí eles estavam começando a falar ali que o Capetinha disse que ele tá sedento pelo jogo. Aí a Sara disse que nem todo mundo tá jogando. Aí o cowboy falou, não, todo mundo aqui tá jogando. Não tem isso aqui de dizer que ninguém tá jogando. Porque o Capetinha disse que tá sedento por jogo, prometeu há uma semana atrás que hoje ele entra no jogo. Quero ver o Capetinha entrando no jogo hoje, né? Eu acho que não vai rolar, mas o Capetinha foi quem prometeu. Tá? Só tô falando o que o Capetinha prometeu. Que hoje ele entra no jogo de qualquer maneira. Ele vai entrar no jogo de qualquer maneira. Aí eles começaram a falar ali sobre a Samira. Aí o Capetinha acha que a Samira não tem jogo. O cowboy disse que não, que ela tem jogo sim, só que ela joga com coração, que ela não segue a manada, que ela ali tá jogando do jeito que ela acha, que ela tá próxima de algumas pessoas, mas que ela não tá fechada com ninguém. O que eu acho, tá? Eu acho que a leitura do cowboy sobre a Samira tá correta.
é isso mesmo. A Samira, ela gosta da Ana Paula, mas ao mesmo tempo ela não quer mostrar para os demais colegas da casa que ela tá fechada com a Ana Paula. Ao mesmo tempo que ela também gosta de ficar ali com a Maxiane, a Maciele, a Jordana, mas ela não quer demonstrar que está fechada com este lado da casa. É um jogo de conveniências também. A Samira tá deixando claro pra gente, enquanto público, que ela está aonde lhe convém, que ela está aonde é conveniente em determinados momentos. É um jogo social. Agora sim, é um grande problema para ela vai ser na hora que for cobrada uma fidelidade dela. E isso eu acho que vai ser um grande problema para Samira. Por enquanto isso não é problema. Por enquanto não é nenhum problema. E aí o cowboy começou a falar também, né, sobre a questão dos motivos de voto. Aí o cowboy disse que no BBB 7, durante um mês, todo mundo usava a mesma desculpa de afinidade na hora de votar. E que no BBB 7 não tinha sincerão, não tinha jogo da discórdia, não tinha nada dessas coisas. E que por isso eles não conseguiam ver outros detalhes e posicionamentos dos colegas, porque esse tipo de coisa não existia lá. E aí o Jonas também lembrou que no BBB 12, o começo ali foi muito chato, foi muito também na paz e que demorou a engrenar. Aí depois o Capetinha disse ali que tem muitas pessoas que entram no BBB apenas por causa de mídia. E aí a Sara disse ali que não é só por causa de mídia, mas que aos poucos o programa vai afunilando e vai ter menos concorrência. Aí o cowboy disse ali, ele cravou, e aqui que eu acho que ele errou na leitura. O cowboy disse ali que o Matheus saiu por mérito próprio e não por força da Ana Paula. Aí a Sol listou ali que tinha a ver com hino homofóbico, que tinha a ver com política. Inclusive, ela falou, ele ficou dando tiro no próprio pé. Mas, gente, quem foi a pessoa que foi vítima das palavras do Matheus? Quais foram as duas, aliás, que foram vítimas disso? Não foram justamente a Ana Paula e a Milena? Então a análise aí do cowboy não está completamente certa. O Matheus saiu pelos méritos dele? Obviamente. Mas isso também teve a ver com a Ana Paula. Não tem como negar que não teve a ver com a Ana Paula. As palavras complicadas, a questão política foi direcionada a ela. E assim, como é que eles não entendem isso, né? Porque foi direcionado para ela, não foi direcionado para o restante da casa, foi para ela. Então, as palavras difíceis e complicadas eram para ela, mas para ela mesmo. Aí teve um momento lá que o Capetinha disse ali que ele tá muito chateado com o Leandro e que o Leandro não tá querendo conversar com ele. E aí o cowboy disse ali que a estratégia do Leandro é ser uma estratégia parecida com a do Davi Brito. Disse ali que o Davi tentou amizade com todo mundo na casa, depois ele foi isolado e ele esperava o julgamento do público. Mas não foi bem assim que aconteceu com o Davi, não. De fato, o Davi tentou amizades, mas isso já aconteceu mais ali na metade, quando o Davi tentou se enturmar com a galera lá do Quarto das Fadas. Porque nos primeiros dias do BBB, o Davi, de fato, não fez amizade com ninguém. Ao contrário, ele sofreu uma grande rejeição nos primeiros dias. Tanto que ele se ligou muito com a Isabelle. Então, tá faltando aí alguns detalhes na história do cowboy, né? Tá faltando aí alguns detalhezinhos na história do cowboy. Aí do outro lado, o Juliano tava lá conversando com a Marciele e tal. Desculpa. Tá, teve essa outra cena que eu não consegui pegar a imagem, aonde ali o Juliano tava definindo qual é o próximo alvo dele. Ele falou isso pro Marcelo e pro Jonas. O alvo dele vai ser a Gabriela. Ele disse ali que ela é muito VTZera e que tá tentando aparecer
de qualquer maneira, a qualquer custo. Ele disse que ela era uma Xuxa querendo palco. E aí o Marcelo discordou e disse que a Gabriela tinha entendido o jogo sim, e que o próprio Marcelo, ele mesmo, ignorava as perguntas capciosas da Gabriela. E aí o Jonas disse ali que para ele a Gabriela está sendo uma leve trás, como uma espiã. Que a Gabriela entrou na academia justamente para ouvir uma conversa dele com o Capetinha e levar essa informação para outras pessoas. Então todos ali já ficaram meio com medo da Gabriela também. Aí veio essa cena aí da Marciele. A Marciele pegou ranço da Jordana. Ela pegou um certo ranço da Jordana. E aí, ela disse ali que a Jordana é incoerente. Ela disse ali que a Jordana votou na Sol depois de ouvir as estratégias. E aí tem uma coisa que a Marciele falou que eu concordo. Ela disse assim: se a pessoa faz isso com alguém que estava aqui, qual é a diferença entre nós e a Sol? Disse a Marciele. Querendo dizer assim, olha, ela foi capaz de votar na Sol. Vocês não acham que ela vai ser capaz de vir para cima da gente e brigar com a gente também? Gostei aí do que a Marciele entendeu. Aí a Samira depois começou a ter uma outra crise ali. Aí ela começou a chorar. Ela disse que tá com medo de ter herdado a maldição da casa de vidro por causa do Pedro e do Mateus e por ter sido cancelada por tabela por estar na mesma casa de vidro que eles. Aí a Marciele disse que não, que ela tinha salvado a pátria e que ela tinha ali conseguido fazer uma certa diferença. Aí a Samira depois, ela disse ali que a Chayane estava fazendo uma trollagem com relação à informação que ela tinha. Ah, um negócio lá do perde-ganha, tá? E aí a Samira disse que a trollagem que elas fizeram com a Chayane foi pesada e que eles deveriam ter avisado antes. Só que a Chayane disse que estava tudo bem para ela. Aí a própria Chayane disse que ela não ia aguentar segurar o segredo por muito tempo. Aí teve uma hora lá que a Solange estava conversando com o Babu. Aí a Solange disse ali que ela quer arrancar esse negócio das plantas na cabeça. Mas assim, olha, ela disse que para dormir ela arrancou. Mas eu acho que falta a dona Jura perceber o seguinte: quando você não pode fazer alguma coisa dentro do BBB, quando você não pode, a produção dá um pé para eles e manda colocar. Por exemplo, lá no negócio das toucas, não podia tirar a touca da vergonha. Aí a produção dava um pé, não pode tirar. Aí a dona Jura, ela disse que isso tá incomodando. E ela deixou claro que esse negócio já tá incomodando ela demais. Ela podia tirar. Mas ela permanece com esse adereço na cabeça e não tira. Eu acho que ela tá esperando o Tadeu dizer que ela poderia ter tirado. Ontem teve uma coisa interessante, porque o Gil falou lá no bate-papo que de fato a Solange não tem mais essa obrigação de usar. Mas que ela tá usando porque ela quer. Ou seja, a Solange tá incomodada porque ela quer, porque ela podia ter tirado isso ali. E se ela tirou pra dormir e a produção não deu pé, é porque pode tirar. Vamos ver se ela vai se tocar, né? Vamos ver se ela vai se tocar. Aí o Babu fechou questão e disse ali que ele vai vetar a Gabriela da festa dele. Aí o Juliano disse que, na visão dele, a Gabriela é muito perigosa, porque a Gabriela cria narrativas falsas de agressividade. Inclusive o Juliano falou que a Gabriela brigou com ele e depois ela saiu para conversar com várias pessoas para tentar induzi-las com uma narrativa que nunca existiu contra ele, de que ele tinha gritado com ela. Aí teve uma hora lá que o Babu também falou da Ana Paula. Ele disse ali que a Ana Paula
começou a descartar o Matheus com relação a jogo, porque ela percebeu que o Matheus estava queimado e que quando a Ana Paula tem essas percepções, a primeira coisa que ela faz é justamente descartar quem está queimado. O que é verdade, tá? Porque a Ana Paula sempre fez isso. Mas, ao mesmo tempo, ela não está errada em fazer isso. Para que eu vou dar palco para uma pessoa que falou o que falou, fez o que fez? Eu acho que a Ana Paula tá mais do que certa, inclusive, em agir desse jeito. E aí o Babu também disse ali que muita gente dos veteranos e dos novatos estão ali com um certo medo do jogo. Ele disse que o Jonas foi terceiro lugar no BBB dele. Aí o Leandro disse ali que ele não conseguia entender, então, como é que o Jonas chegou no terceiro lugar com esse jogo, ou basicamente a falta de jogo que ele tem. Simples. O Jonas chegou no terceiro lugar, Leandro, porque ele é bonitão. É só por isso. Se você olhasse aí que as pessoas têm um certo medo do Jonas, porque ele é bom de prova, não tem como negar. Mas ele chegou longe no BBB 12 exatamente porque ele é bonito. Exatamente porque ele é um cara que chama atenção, que as mulheres gostam, que os gays gostam. E é basicamente, gente, público de reality show é mulher e gay. Basicamente esse é o grande público de reality show. Então, o Jonas conseguiu conquistar essa galera para ele. Simples assim. Daí porque ele chegou em terceiro lugar no BBB 12. Tá bom? Essa foi a razão. Enquanto isso, a Milena já foi fazer ali a cama improvisada. Porque afinal o Marcelo tinha entrado no quarto e pedido para ela fazer essa cama improvisada. E aí ela foi lá, ela fez, e ela contou depois para Ana Paula que ela tem um coração mole, que ela não ia conseguir negar a montagem de uma cama improvisada no chão. Depois ela conta para Ana Paula que ela queria ter sido malvada, mas que ela não conseguia. E aí a Ana Paula disse que a visita do Marcelo ali no quarto foi por puro interesse e não foi porque gostavam dela. Disse Ana Paula, eles vieram aqui por livre e espontânea pressão porque tinham que dormir no chão. O que é verdade também, tá? Eles tinham que dormir no chão e não tinha outra alternativa a não ser pedir para Milena que a Milena fizesse ali uma cama improvisada para eles poderem dormir mais confortavelmente. Aí o Juliano foi conversar com a Ana Paula e alertou a Ana Paula sobre a Samira. E aí ele disse que a Ana Paula e a Milena precisam ter cuidado com a Samira porque ela é muito morna. Disse aí o Juliano, a Samira é tipo um não fede nem cheira. E isso é um problemão pra mim no jogo. Disse aí o Juliano pra Ana Paula e a própria Ana Paula concordou. E disse ali que a Milena tomasse mais cuidado com a Samira e parasse de ficar dando papo pra Samira. Porque a Samira não está fechada com elas. Aí o próprio Juliano também falou, a Samira não está fechada com a gente. Aí a Milena começou a falar ali sobre posicionamento, porque ficam cobrando dela, ai, porque você não convive com o resto da casa, bababá, bababá, bababá. Aí ela disse assim, que a Milena não vai fazer alianças com pessoas que não gostam dela, que ela escolheu o lado dela. E aí ela disse ali que o Breno, na visão dela, tá sabonetando, que o Breno fica lá e cá, e que todo mundo ali na casa cobra posicionamento, e o posicionamento dela já foi tomado. O posicionamento dela é ficar do lado da Ana Paula. Que ela vai ficar ali do lado, que ela vai defender a Ana Paula, que ela vai defender quem ela gosta. Aí ela disse ali, eu quero uma pessoa igual a Ana Paula, porque a Ana Paula me apoia em público, em alto e bom som, e não tem medo dos outros. Entenderam porque a Ana Paula brigou com todo mundo ali naquele quarto, na sexta-feira passada, depois do que aconteceu lá na academia com o Matheus? Isso é muito importante para o jogo dela. É muito importante para quem está assistindo aqui fora. Porque aí a gente percebe que, de fato, a galera morre de medo
de se posicionar. Isso não tem nada a ver com o jogo em si da Ana Paula ou o jogo da Milena, mas com que eles morrem de medo do que o público está pensando deles. A Ana Paula só deixou isso claro. E a Milena também deixou isso bastante claro. O que eu achei, e vou concordar com vocês, eu achei bastante interessante. Aí, de madrugada também, fizeram lá a Samira fez uma trollagem, que ela sabia o segredo da Chayane, e que o segredo da Chayane é que a Chayane tinha que mandar 2 pessoas direto pro paredão. Mas isso não é informação privilegiada, né? E depois a própria Chayane contou que ela pegou os 20 mil reais. Pronto. Isso foi o que aconteceu aí de madrugada. Aí hoje de manhã a gente viu a Yarnuo. A Yarnuo já acordou hoje de manhã com a pulga atrás da orelha. Ela tá com medo das pessoas enxergarem que ela fez alguma coisa de errado. A dona Jura, acordou ali com um negócio, com um adereço na cabeça, doida pra tirar. Mas ela não sabe se ela pode tirar. Então ela tá com um negócio que já tá incomodando ela. E aí a Solange começou a dizer ali, será que eu tô fudida? Ah, fora. A Yarnuo, será que eu tô fudida? Que merda. Em partes. E Arno, você tá fudida assim, em partes. Desculpa o palavrão, mas foi ela própria quem falou. Porque assim, ali não era sobre os seus traumas. Em nenhum momento o Juliano ou a Ana Paula tocaram nos seus traumas. Foi você que se colocou nessa posição, Sol. Ninguém te botou nessa posição. Daí, quando muitos de vocês aqui me falam aqui de mim que a Ana Paula, que o Juliano estava errado e que a Sol tinha mesmo que partir para cima e tal, eu falei para vocês, o problema não é ela partir para cima, nunca foi, e o problema não é ela se defender, porque o problema nunca foi esse. O problema é o que a própria Sol faz com relação às pautas. Ali não é lugar de pauta. O BBB não é lugar para isso. E ela também não tinha entendido a própria dinâmica do programa. Ninguém estava lá no programa para discutir os problemas, os traumas dela. Eu entendo todos os traumas da Sol. Eu lembro quanto foi pesado o BBB que ela participou, o BBB 4. Eu lembro como isso machucou bastante a ela. Mas ali não é o BBB 4 e as pessoas que estão no BBB 26 já são pessoas que vêm de uma sociedade completamente diferente daquela que era em 2004. Então a Sol, ela precisa parar de jogar tudo na pauta. E ela se tocou. Prestem atenção como eu falei para vocês da leitura que eu tive na segunda-feira, que o problema não é ela se defender, nunca foi. O problema é ela jogar pauta em cima disso. Ela se tocou que isso tá pegando mal aqui fora. Daí porque ela passou o dia todo hoje ali chorando e preocupada com isso. E aí o Babu foi lá, conversou com a dona Jura, e aí ele foi lá, disse ali que ele estava grato por muita coisa. Aí a Maxiane elogiou, disse ali que ele estava muito cheiroso. Aí o Babu disse que ele ganhou um perfume do Capetinha. E aí ele disse ali, eu vou votar nele, não tem base uma pessoa estar todo dia cheirosa, disse aí o Breno. E aí ele falou de brincadeira, mas vocês sabem que nem tudo ali é brincadeira. Aí a Yarnuo decidiu que ela ia mudar o cabelo dela hoje. Ela pediu inclusive ajuda pro Breno. Ela decidiu tirar as tranças dela, porque ela estava irritada, mas muito irritada com o que estava acontecendo e que ela estava querendo demonstrar ali uma certa coragem. E eu achei interessante que ela tenha ido mesmo tirar as tranças do cabelo e deixar o negócio fluir. Aí teve uma hora que a Sara também estava falando que ela estava com saudade do namorado dela, um monte de coisa ali. A Yarnuo realmente tirou as tranças do cabelo dela e ficou bonita. E é assim que tem que ser. Você tem que assumir o que é bom em você. Você não precisa ter medo disso. Isso é um sinal de confiança em você mesmo.
E a partir daí a gente entende o que a gente pode mudar. Eu tenho lidado isso diretamente comigo, porque vocês sabem, eu tenho problema em estar muito acima do peso, de fato. Eu tenho esse problema. Mas ao mesmo tempo eu assumo para mim mesmo que eu sempre fui dessa forma. E que a única forma que eu tenho de melhorar isso é entender por que eu sou desta forma. E aí é a questão da terapia. Por que eu sou desta forma? E o que eu posso mudar? O que eu posso fazer para mudar? Para fazer com que isto se mude ao longo do tempo. Então é uma reflexão que a própria Sol teve que fazer ali. E ela fez, tá? Tanto que ela tirou o cabelo, tirou as tranças e deixou o cabelo dela natural. Pela primeira vez, inclusive. Enquanto isso, lá no quarto também, a Milena e a Ana Paula estavam falando sobre a Sara. A Milena comentou que a Sara e o Brígido frequentaram as mesmas palestras sobre comportamento humano. Aí a Ana Paula disse ali que eles, a Sara e o Brígido, disse que os dois ali estão banalizando muitos títulos acadêmicos, que eles estão indo ali para cursos rápidos, que eles não estudam e que eles ali só estão ali fazendo um cursinho rápido para se colocarem como coaches, que no final das contas não serve de nada. Aí ela falou ali que os verdadeiros professores, profissionais, estudam por anos e não por 2 horas para se auto-intitular coach e ganhar dinheiro por aí. Sério, ela jogou ali, tá? E inclusive ela falou ali que é por isso que muita gente acaba ficando rica. Aprende essas pseudo... ela não citou, mas isso é uma pseudociência. E ela diz que as pessoas aprendem isso e depois revendem isso como se isso fosse uma última coisa importante ou interessante. Aí depois teve uma hora lá que a Ana Paula saiu do quarto, aí ela foi alfinetar o Brígido. Ela viu ele tropeçar e mandou o aviso. Disse aí a Ana Paula: olha por onde você anda, gato. Porque você fica só conversando fiado, a língua não dá conta. Ana Paula, ela dá umas cutucadas ali. Aí o Brígido foi lá, tentou responder, só que o deboche da Ana Paula tinha sido muito mais forte. E aí a Chayane e a Ana Paula assumiu tanto para a Chayane e para a Milena que ela gosta de aquecer os motores todos os dias assim, de propósito. E eu fico só pensando, né? Depois, né, Ana Paula, cuidado também, porque isso pode ser usado contra você. Mas eu acho interessante e legal você acordar já com os motores ali e indo para cima das pessoas que você tem um certo ranço. Querendo ou não, né? É o Brígido que ela tem muito ranço. E como o Brígido não respondeu à altura dela, de novo fica aquela coisa. Ele é frouxo. Ele não tem. Ele é covarde, ele morre de medo de coisar com a Ana Paula. Ele só tenta vender a imagem oposta a isso. Aí, por outro lado, tá? A Marciele tava lá na piscina. Aí a Marciele disse ali que ela não tá querendo brigar com ninguém porque ela tá priorizando o sono dela. Só que aí ela disse ali que a Jordana tá querendo crescer para cima dela. Aí a Marciele disse que quando isso acontecer, se a Jordana crescer para cima dela, ela vai crescer 2 metros a mais. Botou uns 10 quilos de pepeca ali na mesa e disse ali que ela vai crescer para cima da Jordana. Agora a gente quer ver isso, né? Eu quero ver ela dando uma de Tamires, como o Thiago gosta de falar aqui no chat. Vai vazar, sua escrota, vai vazar. Eu quero ver ela crescendo mesmo pra cima da Jordana. Eu quero ver a Jordana crescendo pra cima da Marciele e a Marciele crescendo pra cima da Jordana com 2 metros a mais. Tô doido pra ver isso. Mas eu acho que não vai acontecer, né? Eu acho que não vai rolar. Mas tô doido pra ver esse momento acontecer. E aí teve outro momento lá na cozinha também, que o Jonas estava reclamando que tem muitos folgados que usam a louça e não lavam. Aí a Samira ficou indignada com a falta ali de noção que muita gente tem, que ninguém ali é empregado de ninguém, que todo mundo ali pode fazer as coisas, que todo mundo ali inclusive tem essa obrigação de fazer as coisas. E aí Yarnuô
revelando o seu natural. Este é o cabelo de Arnuot ao natural. Aí ela se soltando, deixando a coisa acontecer. E aí, voltando lá para a cozinha, a Ana Paula analisou aí que o cowboy tem um jogo escorregadio, que quem ele indicou para o paredão voltou. E que de fato, ele queria que a Milena ficasse e que a própria Ana Paula ficasse. O que é verdade, tá? O próprio cowboy ali jogou a Milena no paredão, mas ele disse que ele queria que ela voltasse. E ele falou isso na cara dela. E é verdade, tá? É verdade mesmo. Isso realmente aconteceu. Mas ela disse ali que o bom jogador é aquele jogador, aquele líder que indica e a pessoa indicada vai embora. Tanto que ela falou que o Babu deu o tiro certo, que era isso mesmo. Quer dizer, o tiro óbvio, ao invés de ser o tiro certo. Eu mudo essa palavra porque era muito óbvio, até para eles mesmos dentro da casa, porque a primeira reação deles com a eliminação do Matheus foi muito fria. Mas era muito óbvio que o Matheus ia ser eliminado. E o Babu só fez o óbvio, botou o Matheus lá e Matheus foi embora, porque era o tiro óbvio. Agora, tiro certo é aquele tiro que você coloca, você tem o sentimento que vai acontecer, mas não é tão óbvio assim para todo mundo na casa. O Matheus era óbvio, todo mundo sabia que ele ia sair. Agora, se o Babu tivesse indicado o Brígido, ninguém na casa, por exemplo, imaginava que o Brígido poderia sair. Agora, se o Matheus não tivesse feito todas as merdas que ele fez, aí o Babu indica o Matheus, mas sai o Brígido, aí o tiro óbvio deixa de ser óbvio, passa a ser ali o tiro certeiro. Já pensou, por exemplo, se isso tivesse acontecido? Ia ser certeiro, porque ninguém na casa imaginava que o Brígido, por exemplo, poderia ser eliminado. Mas todo mundo sabia que o Matheus seria. Tem essa diferença, gente, tem essa diferença. Aí depois teve uma hora lá que o clima pesou quando o Breno disse que a casa toda abraçou o Matheus porque o Matheus estava sendo excluído de toda a convivência. E a Ana Paula cortou logo esse papinho. Inclusive ela falou ali, tá? Que a exclusão do Matheus dentro da casa foi consequências dos próprios atos dele, que ninguém o forçou a isso. Ela disse ali, ele foi excluído porque teve posicionamentos racistas, homofóbicos, e que esse tipo de gente não precisa de apoio, precisa de cadeia. E aí ela disse ali que tem muita gente que tenta zerar o jogo e fingir que nada aconteceu. Aí o Breno disse que ele só desejou boa sorte pro Matheus antes do Matheus ir embora. Mas ele ficou sem graça quando a Ana Paula jogou isso na cara dele. E realmente, ela jogou ali, desse tipo de jogo não zera, gente, não zera. O que a outra pessoa fez, você vai sempre guardar e usar no momento que for conveniente. É o que a Ana Paula faz, é o que a maioria das pessoas faz ali. Eu vou usar no momento que me for mais conveniente. E ela jogou isso mesmo. Tem muita gente hipócrita lá querendo zerar o jogo, querendo voltar atrás, mas não tem como voltar atrás. Aí a gente teve ali na academia, a gente teve ali no começo da tarde, a Chayane conversando ali com o Capetinha. Aí ela disse que ela não sabe jogar. Aí o Capetinha levantou a moral dela, dizendo que ela tem muito carisma. Só que a Chayane fica naquela espiral de curva. Sabe aquela coisa chata dela? Aí ela disse ali que todo mundo na casa é bom e que só ela é a vilã da história. E aí ela disse assim, eu vejo o tanto que eu sou ruim, o tanto que eu sou podre, o tanto que eu sou errada e pecadora. Isso que foi o que ela falou. A gente é muito chata. Sério, muito chata. Eu gosto da Chayane quando ela é espontânea, mas quando ela entra nessa espiral, gente, não dá. Ela se autodeprecia demais, ela não tem confiança nela mesma. Isso é um problema para ela. Aí a Chayane tentou ali justificar os votos dela no Sincerão, por serem na Sara, no Jonas e no Cowboy, dizendo que ela teve a própria paranoia de se sentir observada e que isso a intimidou a apontá-los do jeito que ela queria ter apontado.
Aí o Capetinha disse que ela procurasse a Sara, então, para tentar limpar a barra com a Sara. Só que a Chayane disse ali que ela não vai fazer isso porque ela não quer parecer falsa. Inclusive, ela comparou as reações. Ela disse ali que quando ela foi falar com o cowboy já foi mais paciente com ela para tentar explicar as coisas. Mas que quando ela foi procurar a Sara e o Jonas, os dois já foram com tudo para cima dela. Disse ali, eles já vieram com prazer, o meu nome é Sara. Disse aí a Chayane. Aí ela disse ali que ela não quer ser resumida a palavrões, que ela quer mostrar que ela tem um lado bom, que ela é muito mais do que mandar todo mundo tomar no cu. Aí o Capetinha disse ali que todo mundo erra, só que a Chayane, que ele sente que a Chayane vive errando em loop, e que esse loop é o próprio loop que ela se coloca. E aí ela disse ali que ela errou fora, que ela errou na casa de vidro e que ela erra lá dentro. Só que aí a gente aprende com os nossos erros. E parece que a Chayane, foi isso que ela não aprendeu. Ela errou na casa de vidro porque ela já foi com os dois pés. Por isso que a Jordana entrou. Porque ela foi com os dois pés ali contra a Jordana. O erro dela. Na casa ela faz a mesma coisa. Ela erra porque ela vai com os dois pés. Ela precisa aprender a ter um pouquinho mais de autocontrole. Porque senão isso prejudica ela mesma. Aí o Capetinha mudou o foco. Aí o Capetinha disse ali que ele percebe que as coisas na casa estão banais demais e que tá tudo muito banal, como apertar o interruptor para apagar a luz ou então tomar um banho pelado. E que ele tá sentindo isso ali. E aí o Capetinha começou a falar ali sobre as eliminações recentes. Ele disse ali que ele tem o toque de Midas ao contrário. Ele disse que em todo mundo para quem ele dá a mão, o Pedro, a Aline e o Matheus foram eliminados. Aí ele criticou a exclusão que fizeram com o Matheus. Aí ele disse que ele não gosta de dar as costas para ninguém e que teve um dia que ninguém queria conversar com o Matheus. Aí ele foi lá e foi conversar com o Matheus. O grande problema fica meio saboneteiro, né, cara? Meio saboneteiro mesmo. Aí, em outro momento, já, a Ana Paula e a Milena estavam conversando ali. A Milena disse que o alvo dela agora seria o cowboy. Ela disse ali que se ela não foi um problema, por que que o Leandro se tornou o problema do cowboy? Disse aí a Milena, agora ele que se prepare porque o Leandro vai ser uma pedra no sapato dele. E aí ela disse ali, pedra não, é uma montanha, que o Leandro vai ser uma montanha ali pro cowboy. E que basicamente o cowboy vai ser o alvo do Leandro até o negócio acontecer. Aí teve uma hora lá que tava todo mundo lá na piscina, né? Porque eles fazem a manutenção interna da casa, que é a limpeza geral que eles fazem, que eles precisam fazer ali. E aí a produção que faz isso. Aí a produção bota todo mundo pro lado de fora. Aí tava todo mundo na piscina. E aí o Jonas disse ali que o jogo vira muito rápido. Que quem é favorito pode virar vilão. No estalar de dedos. E aí o Jonas disse ali no BBB 20, que a Marcela, chegou favorita e perdeu o favoritismo por causa de um homem. E que ela tava ali em 2 semanas de jogo, ela já tinha chegado a 4 milhões de seguidores, mas ela perdeu tudo isso por causa de um homem, quando ela conheceu o Daniel. Aí a Maxiane disse que ela sofre da fadiga de enredo e que ela tá cansada de amar ou odiar participantes. Aí a Solange disse ali que ela prefere a jornada do herói invertida. Ou seja, que é bom começar o jogo ruim e depois virar o jogo e se tornar uma coisa boa. Ela disse que isso é bom. Eu concordo parcialmente com a Sol, porque eu acho que isso é bom mesmo, tá? Eu acho que isso realmente é bom. Mas depende, né? Porque isso depende de um certo carisma. Nem todo mundo tem esse carisma ali. Aí teve lá o Marcelo, o Babu e a Ana conversando sobre o Taco Nada. Eles estão realmente preocupados que a casa chegue no Taco Nada.
Aí o Marcelo e o Babu têm certeza que o Taconada vai estourar essa semana ou na próxima semana. Aí a Ana Paula até falou que o próximo líder ali já vai herdar a casa em um caos generalizado. Aí o Babu disse, mas tem a diferença ali. O líder tem a imunidade. E que isso faz uma diferença mesmo com a casa toda no Taconada. Aí o Babu ali disse que ele fez o movimento de líder cirúrgico, ao contrário de certas pessoas. E aí ele falou, eu fui cirúrgico porque o cara que eu indiquei saiu. De novo, né, a diferença entre o tiro certeiro e o tiro óbvio. Era óbvio que o Matheus seria eliminado. Todo mundo na casa sabia disso. Então o Babu só deu o tiro óbvio ali. E aí a Ana Paula aproveitou a chance e ainda deu uma alfinetada no cowboy, mesmo que o cowboy não tivesse na conversa. A Ana Paula disse ali que as indicações do cowboy ficaram na casa. Que o cowboy indicou a Milena. Depois, quando ele teve a outra chance, ele indicou o Leandro e que o Leandro e a Milena continuaram na casa. E que, ao contrário, o próprio cowboy ganhou votos fixos que vão votar nele o tempo todo. Sério, gente, foi muito interessante isso, foi muito interessante. Aí teve uma hora lá que o Juliano reclamou que a Maxiane estava levando 10 minutos para tomar banho. Ele ficou indignado porque ele também queria usar a ducha. Aí o Babu disse ali pro Juliano não deixar quieto para não ser o chato. Aí o Breno defendeu dizendo ali que o banho da Maxiane é assim mesmo. Aí a Maxiane disse ali que dali ela não sairia, que ela não tinha tomado banho, que ela estava tomando banho agora e que ela não ia sair, que ela precisava lavar o cabelo dela. Aí o Juliano já tá com certo ranço também dessa galera. Eu não vou negar, né? O Juliano pega ar com muita facilidade. Muita facilidade. E aí, né? Enquanto isso... eu não consegui pegar isso aqui, mas a Jordana ontem reclamou que a Marciane estava dormindo. Pois quem é que estava dormindo hoje à tarde, depois que a produção liberou e eles entraram na casa? A Jordana. Deu um sono da beleza nela. E aí... depois o Babu procurou o Juliano e aí o Babu foi conversar com ele. O Babu e o Juliano deixaram claro que eles não podem passar pano na cabeça dos outros. Aí o Babu disse que o Matheus saiu e que o Matheus saiu pelas falas erradas dele. E que ele tinha avisado o Matheus sobre essas falas erradas, mas que o próprio Matheus insistiu no erro. E aí o Babu disse ali... quem concordou com os erros do Matheus agora está com medo. Disse aí o Babu. Quem fechou com o pensamento dele tá tudo com o cu na mão. O que é verdade e não deixa de ser. Aí depois, tá, o Juliano e a Solange começaram a dizer que eles estão com ranço de quem passa pano para algumas atitudes. Aí o Juliano disse que ele cortou relações com um amigo que foi homofóbico com o Marcelo. Disse ele, a partir do momento que eu vi o meu amigo chorando, eu não falei mais nenhuma palavra. E aí ele disse ali que tem muita gente que entra no programa com conceitos tortos e que para essas pessoas ele não dá nem um bom dia sequer. Aí depois, né, eles estavam conversando ali com a Ana Paula, aí eles começaram a pensar na liderança. O Juliano disse que se for uma prova de estratégia ou agilidade, ele vai ganhar essa prova. Aí a Chayane disse que se for uma prova de inteligência, ela tá fora, que ela não vai ter condições de fazer uma prova desse tipo. E aí eles disseram ali, a gente precisa ganhar, porque se o outro lado ganhar, a gente tá fudido, disse aí a Chayane, que eles vão acabar indo ao paredão. Se eu perder o líder, eu vou me matar, disse aí o Juliano. O Juliano é muito competitivo. E aí, o novo foco deles vai ser o Jonas. A Ana Paula e o Juliano disseram que ele fica doido se ele for vetado da prova ou se ele perder a prova, porque é a única hora que o Jonas aparece nesse jogo. E é verdade.
Aí eles começaram a falar ali que o Jonas, durante a crise nervosa da Milena, travou a porta quando ele saiu do quarto, não deixou ela sair de dentro do quarto, a Ana Paula. A Ana Paula disse ali que a atitude do Jonas era uma atitude muito infantil e que ele travou a porta de propósito justamente para ela não sair. Disse a Ana Paula, ele travou a porta para eu não sair e ele queria espizinhar quem já estava ali num looping. Aí realmente não tem muito que a gente possa falar. Aí a Ana Paula falou ali a fala sobre o QI que ela disse. Ela disse assim, eu não estava falando que o meu QI é alto, eu estava falando que ele era burro e que agora estava lido e colorido. Fazendo uma referência aí ao WhatsApp e essas coisas. Aí o Juliano confessou ali que ele não consegue lidar direito com a Gabriela, a qual ele considera uma síndica, que a Gabriela irrita todo mundo, mais do que o Brígido. E aí, a Ana Paula e o Babu alertaram que o Brígido é perigoso porque ele costura acordos por debaixo dos panos. Por outro lado, a Gabriela faz isso ali sendo a leve trás. E aí, o Babu disse assim, para eles tomarem cuidado com o Brígido, porque o Brígido faz um jogo perigoso, que ele quer estar em todos os lugares e que ele percebe quem está carente. Aí, só para Ana Paula fechar esse choque de realidade, ela chamou a Chayane e começou a falar com a Chayane sobre a Jordana. Ela disse ali que a Jordana falou para ela que tinha falado que tinha votado na Sol porque gostava dela. Só que a Ana Paula disse ali que isso não é verdade. A Ana Paula disse ali que a Jordana fez isso para lavar as mãos e depois posar de salvadora. Disse a Ana Paula, ela quis lavar as mãos para você e ela quis sair como a salvadora. Ana Paula também lembrou que a Jordana tinha ali 21 pessoas para votar. Olha o que eu falei. Tinha 21 pessoas para votar, que ela podia jogar fora em qualquer outra pessoa, mas ela preferiu jogar fora o voto dela na amiga, justamente para ela posar como salvadora, para ela passar essa outra imagem. O que é verdade, tá? Não deixa de ser verdade. Aí eu falei para vocês, né? A Ana Paula, ela tem uma leitura de jogo que às vezes a gente aqui fora a gente percebe antes, mas ela lá dentro percebeu. Foi exatamente isso. A Jordana podia ter jogado esse voto fora em qualquer outra pessoa. Ela fez isso na Sol, justamente para ela dizer para Chayane que ela tinha votado na melhor amiga dela e porque ela queria salvar a Chayane do paredão, sendo que ela podia ter feito isso de outra forma. Essas leituras de jogo que a Ana Paula tem, eu gosto muito, porque isso prova que realmente ela entende do que ela está falando e do que ela está fazendo. Aí, por último, né, a gente teve uma conversa ali na academia entre o Leandro e o Juliano. E aí, o Leandro falou sobre a Gabriela. Ele disse que se recusa a conversar com a Gabriela e ouvir as justificativas dela. Ele disse que a Gabriela inventa brigas para aparecer. Aí o Juliano também falou sobre a Sara, que a Sara ali é basicamente uma fiscal de risadas. Ele disse que ficou indignado quando ele recebeu o alvo no Sincerão só porque ele riu alto, enquanto ela ignorou a treta óbvia que ela tinha com a Ana Paula. Podia realmente ter apontado a Ana Paula, mas a Sara sabonetou. Foi isso que ele quis dizer. Aí o Juliano também rejeitou o pedido tímido de desculpas da Sara, e que agora ele vai partir para o embate com a Sara também. E tem que partir mesmo para esse embate. Aí uma outra coisa também foi o que ele falou ali do Capetinha. Ele falou assim, o Leandro disse que ele não consegue confiar no Capetinha. Uma das coisas que ele falou ali é que ele acha que o Capetinha tá ali escorregadio, que ele tá ali querendo jogar dos dois lados. Aí o Juliano disse que na visão dele, o Capetinha joga sozinho, mas ele tem uma lista VIP. E que ele, Juliano, estaria nessa lista. E que o próprio Capetinha acaba servindo como espião do outro grupo.
E aí o Leandro disse que pode até respeitar essa estratégia de jogar sozinho. Só que a postura social do Capetinha, para ele, não desce e que o Capetinha está sendo muito liso nessas horas. O que eu vou ter que concordar, inclusive, né? Gente, isso aqui foi um resumo das últimas 16 horas do BBB, coisas que vocês não vão ver na Globo, mas que se você acompanha aqui no canal, você vai entender como a dinâmica da casa tá funcionando. E vou falar uma coisa a mais para vocês, tá? Vocês viram aí e eu continuo falando. O problema desse elenco é o medo de se posicionar. A culpa é da Ana Paula, do porquê que o público aqui fora a adotou e colocou ela como favorita, pelo menos nesses primeiros dias, ou é do elenco lá dentro que não quer entregar nada e morre de medo de comprometimento? Diz aí nos comentários pra mim, tá bom? Daqui a pouco a gente tá de volta, dessa vez ao vivo, pra gente comentar aí algumas coisas interessantes que aconteceram de tarde. Olha, nem eu imaginava que ia fazer 80 minutos de vídeo aqui com vocês, tá bom? Nem eu imaginava. Mas sim, daqui a pouco a gente tá de volta. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.